Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver um exemplo de execução do teste T de Student para uma amostra, utilizando o SPSS. Será que as grávidas primíparas da população de onde saiu a nossa amostra, ou seja, as mulheres que estão a ter a sua primeira gravidez, vão ter o seu primeiro filho, e essa amostra é constituída por 26 mulheres, será que elas estão a ter o seu primeiro filho aos 29,2 anos? O que isto significa é, será que elas estão a ser coerentes com a média portuguesa? Este é um parâmetro que foi retirado do Instituto Nacional de Estatística e que diz que cada vez mais as mulheres têm o primeiro filho em idades mais tardias. A última estatística diz que em média é aos 29,2 anos. E o que eu quero saber é se a amostra que eu recolhi, e que é aleatória, foi retirada da população, se está em linha de conta com a população, ou se pelo contrário é uma amostra específica que tem as suas particularidades e as mulheres estão a ter os seus primeiros filhos mais cedo ou mais tarde do que esta idade. Isto poderá servir para os profissionais de saúde atuarem, porque cada vez mais as mulheres estão a adiar o nascimento do primeiro filho. A partir de 35 anos já se considera a gravidez como sendo de risco. Daí que é importante que os profissionais de saúde estejam alertas para isto, para poder atuar. Entrando no diagrama da estatística inferencial, nós vemos que a primeira pergunta que é feita é identificar as variáveis em questão, que neste caso é apenas uma, que é a idade. Com que idade é que as grávidas estão quando fizeram parte deste estudo, quando foram acompanhadas como grávidas. Depois, a variável idade que aparece na base de dados na linha 4 é uma variável do tipo escalar, como aparece aqui, e as respostas possíveis 29, 32, 27, 35 são algumas das idades das 50 mulheres que estão aqui nesta amostra. Portanto, é uma variável escalar ou numérica. E se há apenas uma variável em questão, sim, a idade é a única que nós temos que testar. No entanto, não podemos prosseguir sem antes filtrar a base de dados, porque nesta base de dados de 50 mulheres estão aquelas que são primíparas, como se vê aqui. A grávida é primípara, sim, mas também estão as não primíparas, as que estão na segunda, terceira gravidez. Por isso, antes de prosseguir, temos que dar uma instrução à base de dados, no menu Data Select Cases, para que nos apresente apenas os casos que satisfazem uma condição essa que é a grávida é primípara ser igual a 1, que é o correspondente ao sim. Como se pode ver aqui, de 2, 2, 1, não, sim. Portanto, o 1 é o correspondente ao sim. E aqui está, esta linha está disponível, que ela é primípara, estas duas primeiras não estão, que ela não é primípara, e agora sim, já tenho a minha base de dados filtrada apenas com as 26 mulheres que estão na sua primeira gravidez. E posso prosseguir neste diagrama. A variável, neste caso a idade, é nominal ou ordinal? Não. Existem mais de 30 sujeitos na amostra a testar. Existem 26, eu já vi isso anteriormente, portanto não existem mais de 30, daí que se torna necessário testar a normalidade da variável idade, neste caso. Este teste de normalidade já foi abordado num outro vídeo, só para relembrar, a hipótese nula diz que a variável, neste caso a idade, segue a distribuição normal, e a hipótese alternativa diz que a idade não segue a distribuição normal, e teria que seguir estes passos para realizar o teste. Mas como isso já foi visto no outro screencast, eu vou de imediato fazê-lo no SPSS. Menu Analyze, Estatísticas Descritivas e Explorar, vou escolher a variável em causa, que é a idade, e vou pedir no botão dos gráficos que me apresentem os testes de normalidade. Sem mais nada, nenhum gráfico das chamas e quartis, nenhum diagrama de tronco e folha. E prosseguindo, vai surgir numa nova janela de Output o resultado do teste, em que eu vejo aqui na secção dos testes de normalidade, mais concretamente no de Shapiro-Wilk, que é o que se deve utilizar para pequenas amostras, que, sim, são 26 apenas o tamanho da amostra, está correto, portanto a base de dados está filtrada, e o valor de prova, o valor de P do teste Shapiro-Wilk é de 0,156, o que corresponde a 15,6%. 15,6% é maior que 5%, que é o critério de rejeição, portanto a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é bastante elevada, logo eu vou dá-la como verdadeira, vou aceitá-la e vou dizer que a idade segue a distribuição normal. Voltando então a este diagrama, a variável é normal, sim, então tenho que realizar o teste T para uma amostra. Enverdando por esse teste, cá está, as últimas estatísticas nacionais dizem que as mulheres têm o seu primeiro filho aos 29,2 anos, em média. Confirme se a nossa amostra de grávidas primíparas, apenas as primíparas, porque só essas é que faz sentido ver se estão a ter o primeiro filho àquela idade, as outras já não é o primeiro filho, se pode considerar que foi proveniente desta população. Se a sua média de idades for próxima dos 29,2, sim, podemos considerar que ela é proveniente da população típica portuguesa. Se for um valor que se afasta muito destes 29,2, já é uma amostra diferente, já tem as suas especificidades, que nós vamos analisar. O primeiro passo de conduzir um teste de hipóteses consiste em escrever essas hipóteses.
E a hipótese nula diz que a idade média dessas grávidas primíparas, na população de onde saiu a nossa amostra, é igual a 29,2 anos. Ou, em notação matemática, a média na população, é o que designa esta letra μ, a média das idades na população é igual a 29,2. Ou, se eu passar este termo para o lado esquerdo da igualdade, é equivalente a dizer a média da idade menos os 29,2 igual a zero. É importante esta nova forma porque mais tarde vão surgir intervalos de confiança para a diferença. E a diferença é precisamente esta que está aqui. A média desconhecida, que eu só saberia se perguntasse a todas as grávidas da população, o que eu não posso fazer porque não tenho nem tempo nem dinheiro para inquirir todas as grávidas portuguesas, portanto, constitui uma amostra, neste caso de 26, mulheres que representam essa população. Mas o que eu quero saber é se essa diferença é ou não é compatível com o valor zero. Se for zero, quer dizer que as idades podem ser iguais a 29,2. Se não puder ser igual a zero, não, a idade ou é mais nova ou é mais velha. A hipótese alternativa diz que a média dessas idades é diferente dos 29,2. Ou é menor ou é maior, mas igual não é. Trata-se de um teste bilateral, porque o que se está a testar é ser igual versus ser diferente. Segundo passo, realizar o teste no SPSS, para o que devemos ir a este caminho de menu. Vou implodir este ramo, foram os pressupostos, e vou então ao menu Analyze, Compare Means, One Sample T-Test. O segundo passo consiste em passar a variável desejada da lista da esquerda para a caixa da direita. Neste caso, a idade vai passar para a caixa da direita. O terceiro passo, que muitas vezes é esquecido, consiste em escrever o valor de teste, que neste caso a hipótese nula diz que é 29,2, no campo Test Value. Por defeito ele coloca lá 0 e se for esquecido e fizerem OK, ele vai ver se a idade é igual a 0, o que não faz sentido. Será que as mulheres estão a ter o primeiro filho aos 0 anos? Isto não faria sentido. Temos que escrever aqui o parâmetro populacional que já nos foi fornecido, os 29,2. E se não quisermos alterar os valores por defeito, é só fazer OK. Mas se quisermos um nível de confiança diferente do habitual, que são os 95% de confiança, a que corresponde a tal margem de erro de 5%, se eu quiser ter um valor diferente de confiança, teria que carregar no botão das opções e posso aqui, no intervalo de confiança, designar, em vez de 95, 97, 98, 99. Não posso colocar 100%, mas posso ir até 99,9%, por exemplo. E porquê é que não posso colocar 100%? Porque quando se usa algo incompleto, como é uma amostra, para prever o comportamento do universo que é a população, há sempre uma probabilidade de eu me enganar na previsão. Eu nunca posso ter 100% de confiança. Neste caso eu não vou alterar, pelo que só é necessário imprimir o botão OK para ser realizado o teste. Aqui está o resultado, mas que também está projetado aqui no Acetat, e este foi o resultado do segundo passo. Para as 26 grávidas da amostra, a idade média é 26,38 anos. E o que eu quero ver é se este valor é próximo ou não de 29,2, que foi o valor de teste. Isso, o valor de P, o valor de prova do teste, vai nos dizer, que é o terceiro passo. Neste caso, o valor de prova, que no SPSS se chama SIG, significância, é este que está aqui, 0,002, que corresponde a 0,2%, passando a vírgula duas casas para a direita. Ora, é um valor tão pequeno, que é menor que 5%, como tal, a hipótese nula tem uma probabilidade muito remota de acontecer. Ora, se ela quase nunca acontece, eu vou rejeitá-la. E já agora, dizer que, como o teste é bilateral, não é necessário dividir o valor de prova. Se fosse unilateral, é que eu teria que o dividir por 2, antes de comparar com os 5%. O valor de P foi suficiente para rejeitar a hipótese nula, mas há uma outra forma de conseguirmos chegar a esse resultado. O que aparece aqui do lado direito é o intervalo de confiança a 95% para a diferença. A diferença que eu já referi atrás, que é a média da população menos os 29,2. Então eu sei que essa diferença varia de um limite inferior de menos 4,49 até um limite superior de menos 1,14. Como eu não inquiri a população toda, eu tenho aqui uma margem que vai desde um mínimo até um máximo. Poderá ser, na população, o que acontece à diferença entre a média desconhecida e os 29,2. O que é certo é que qualquer um destes valores é negativo. Vai desde menos 4,5 até menos 1,14. Mas é sempre negativo. O zero estaria fora do intervalo, estaria aqui mais à direita. Ora, se o zero está fora, se o zero não é um dos valores possíveis desse intervalo de confiança, esta situação da média da idade menos 29,2 ser igual a zero não pode acontecer. Não pode acontecer, a hipótese nula é falsa e a hipótese alternativa é que é verdadeira. Mas isto foi apenas uma outra forma alternativa de rejeitar a hipótese nula, apenas para perceberem como as várias coisas se confirmam umas às outras. Continuando para o quarto e último passo, que é concluir em linguagem simples, o que significa, neste caso, rejeitar a hipótese nula, significa que há evidência estatística suficiente para afirmar que a idade média das grávidas primíparas é diferente da média nacional. Não é semelhante aos 29,2 anos. Por outras palavras, a nossa amostra de grávidas primíparas não reflete o que se passa na população nacional. Porque na população de onde saiu a nossa amostra, elas estão a ter o seu primeiro filho bem mais cedo. Parece que a média da amostra foram 26,38.
e este valor é considerado muito diferente, para baixo neste caso, dos 29,2. Esta diferença destes dois valores, são quase 3 anos, foi considerada estatisticamente significativa e a decisão foi tomada para um nível de confiança de 95%, como já foi referido atrás. Só a título de curiosidade, nesta amostra de 26 grávidas havia alguma predominância de mulheres de etnia cigana que, como se sabe, têm os seus filhos em idades bastante mais jovens do que a média da população portuguesa. Daí que esta amostra é muito particular e tem estas características específicas e levou-nos à rejeição da hipótese nula. Resta referir o enquadramento deste vídeo no contexto de todos os screencasts do curso. Estamos na terceira e última fase de conduzir um processo de investigação, a fase empírica, de ir para o terreno, e mais concretamente nas duas etapas do meio, analisar os dados, porque analisamos os dados de um teste T para uma amostra, e interpretar os resultados, olhar para o seu valor de P e chegar à conclusão se aceita ou se rejeita a hipótese nula, neste caso rejeitou-se, e as mulheres desta amostra estão a ter os seus filhos bastante mais cedo